Fala, nação rubro-negra, bem-vindo ao nosso canal Resenha Rubro-Negra. Bom sábado para todos vocês, meus amigos e minhas amigas rubro-negras. Vamos falar no vídeo de agora sobre as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão deste sabadão, dia 23 de março de 2024. Eu sou Fabrício Lopes e você está no canal Resenha Rubro-Negra. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. E é claro, para ajudar no crescimento e desenvolvimento do nosso canal, você tem que permanecer até o final do vídeo. Só assim você vai saber de todas as notícias do Mengão Queridão e vai gerar uma retenção que vai propiciar o YouTube a compartilhar os nossos vídeos com novos inscritos. Então nós estamos contando com vocês. Nação, o Flamengo está de olho na lateral direita. Eu trouxe para vocês há alguns dias atrás que as ações causadas pelo jogador Wesley nos últimos dias, nas últimas semanas, fizeram com que o Flamengo ficasse ressabiado em contar apenas com atleta para reserva de Guilherme Varela. O Flamengo foi ao mercado e avaliou os valores de Gonzalo Montiel, entre outros jogadores, inclusive o Danilo, que agora é capitão da seleção brasileira. E o Flamengo acabou optando por uma terceira via, que eu vou explicar para vocês qual é nesse vídeo aqui. Também vou falar sobre a SAF. Rodolfo Landim parece finalmente ter abandonado a SAF, mas a SAF não abandonou a família de Rodolfo Landim. Se Landim já percebeu que falar sobre a SAF é dar um tiro nos pés, ele colocou um membro da família para poder tocar a questão da SAF dentro do Flamengo. Tem muita coisa para a gente falar nesse início de sábado e ao longo do dia também. Quero falar para vocês que eu já fiz a minha coluna de hoje lá no Jornal O Dia. Vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado para você poder ir lá e ler a matéria, porque afinal de contas, além de estarmos aqui no YouTube, também estamos escrevendo sobre o Flamengo lá no portal O Dia, um dos maiores e mais conceituados jornais do Rio de Janeiro e do Brasil. Quero aproveitar aqui para mandar um forte abraço e agradecimento a todos os membros do Grupo VVP, que são membros realmente especiais, que são membros que fazem parte, sem sombra de dúvida, da minha família hoje, e eu tenho muito a agradecer a todos vocês. Muito obrigado pela força, pelo empenho, pela dedicação e lealdade com o nosso canal. Agora é o seguinte, nação, falando sobre a SAF no Flamengo, que para mim é um dos tópicos mais importantes que a gente tem para discutir aí nos últimos dias, nos últimos meses. Todo mundo tá doido para ver o estádio do Flamengo de pé. Todo mundo tá maluquinho para ver o começo do estádio do Flamengo se iniciando. Bom, Rodolfo Landim atrelou a construção do estádio à criação de uma SAF no Flamengo, onde ele pretendia vender a minoria das ações para empresas poderem investir no clube e o Flamengo conseguir capacitar dinheiro suficiente para erguer o seu estádio próprio. Bom, o grande problema de tudo isso é essa venda minoritária. Ainda que o Flamengo pretenda exercer o modelo do Bayern de Munique lá da Alemanha e vender pequenas parcelas para várias empresas, ainda assim não há um dispositivo no estatuto do Flamengo que regularize a quantidade de cotas que poderão ser vendidas. O próprio Rodolfo Landim já disse que no futuro pode ser vendido até 100% do clube. Para isso, teria que passar pelo crivo do Conselho do Flamengo. E passando pelo crivo do Conselho do Flamengo, nós podemos ter um clube 100% na mão de uma SAF, como é o caso hoje do Cruzeiro, como é o caso hoje do Botafogo. E sendo uma SAF, os poucos poderes que os torcedores rubro-negros ainda detêm no clube acabarão por total. Eu peço muito para que vocês avaliem a situação do Manchester United, desde que se transformou em SAF, quanto que foi investido no clube e quanto que a família Glass, que é a dona da SAF do United, faturou desde então. É mais ou menos por aí, porque mesmo que o controle fique nas mãos de várias empresas com pouco percentual, uma pessoa só iria gerir a SAF. E essa pessoa seria, podemos dizer assim, presidente eterno do Clube de Regatas do Flamengo. Olha, um outro modelo, a SAF do Vasco, tá? É a mesma coisa sempre, porque várias empresas com cotas pequenas elegem um presidente
e esse presidente passa a ser o majoritário, dependendo do número de cotas que ele colocar sob o seu comando. Por exemplo, se o Flamengo vende 10% para Johnson & Johnson, 10% para TIM, 10% para Americanas, 10% para, sabe, vende 60% dividido em cotas de 10% para 6 empresas. Sozinhas, são 6 empresas que detêm 10% cada uma. Agora, se elas se juntam e criam um presidente, aí elas passam a ser uma SAF com 60%. E uma SAF com 60% detém o controle do clube. A 777, parceira do Vasco da Gama, apenas comunicou ao Pedrinho, presidente do Vasco, que ia mandar embora o Alexandre Matos. Então, o grande receio é a falta de um dispositivo para poder nortear que o clube só pode vender, por exemplo, até 40% das suas ações. Se ficar na mão de homens votando um determinado momento, em uma determinada hora, isso pode virar e o Flamengo se tornar uma 777 ou uma SAF do Cruzeiro, ou então uma SAF do Botafogo, ainda que o modelo seja diferente. Sou muito favorável à captação de novos recursos e a SAF parece ser um caminho sem volta. Mas nos moldes que está sendo implementado no Flamengo, e acreditem, está sendo implementado, não faz sentido a gente apoiar. Não apoio o formato de SAF que está indo para o Flamengo. E o Rodolfo Landim já percebeu que falar de SAF no Flamengo hoje é dar um tiro no pé, é jogar contra si próprio. Então o Rodolfo Landim passou a se afastar do assunto SAF, pessoalmente falando, e começou a falar sobre o estádio como outras maneiras de conseguir arrecadar o dinheiro. Financiamento com o próprio caixa do clube, arrumar parceiros para poder ajudar na construção sem que o parceiro fique pendurado com direitos no estádio depois. Só que ele colocou o vice-presidente de patrimônio dele para lidar com o assunto SAF. Aí eu digo para vocês, qual é o interesse do vice-presidente de patrimônio na transformação do Flamengo em SAF? Teoricamente, isso não diz respeito à área de atuação dele. Seria mais comum a gente ver o vice-presidente de finanças tentar levar a SAF adiante. O vice-presidente de futebol, por conta da vontade de ter mais investimentos no seu departamento. Agora, o vice-presidente de patrimônio começar a tocar internamente assuntos relacionados à SAF, para mim, parece um pouco fora de contexto. Até porque se discute muito se a criação da SAF no Flamengo se abrangeria o clube inteiro, inclusive a parte social, a sede social, ou se abrangeria apenas o futebol. O vice-presidente de patrimônio deveria ser aquele que se preocupa em proteger o patrimônio do clube, inclusive contra uma eventual venda no caso de uma SAF. Bom, mas o Arthur Rocha é o primo do Rodolfo Landim e ele está articulando internamente uma questão para que se possa abrir a SAF para votação. O Arthur Rocha busca apresentar ao Conselho Deliberativo um projeto de participação mínima de 30% na Assembleia Geral para a votação da criação da SAF, ou não. Gente, a Assembleia Geral detém junto cerca de 6 a 7 mil sócios do Flamengo. Ela é maior do que o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo, se levarmos a SAF para o Conselho Deliberativo votar, 2.000 pessoas aproximadamente votariam a favor ou contra a inclusão da SAF, ok? O Conselho Deliberativo ele é extremamente político, onde a maioria dos conselheiros apoiam a gestão atual. Então seria mais fácil para o Rodolfo Landim aprovar a questão da SAF no Conselho Deliberativo. São menos pessoas e são pessoas envolvidas com a vida política do Flamengo e, na grande maioria, são da situação. O que o Arthur Rocha propõe é meio que um golpe às avessas. Ele propõe levar isso para a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, ela unifica os conselheiros com aqueles que não participam da vida política do clube.
Opa, então a intenção é boa, né? Ao invés de 2 mil decidirem o futuro, vamos colocar 6, 7 mil pessoas que estarão na área da política ou não do Flamengo para poder definir. Olha que legal, olha que projeto maneiro. 6 ou 7 mil vão representar 50 milhões de torcedores rubro-negros. É melhor do que 2 mil, não é não? Só que é o seguinte, pessoal, no meio desses 6, 7 mil, há 2 mil pessoas que são do Conselho Deliberativo e que são da vida política do clube. E aí, se você precisar apenas de 30% de aprovação na Assembleia Geral, dependendo do número de sócios que forem votar no dia, a gente vai continuar caindo nas mãos daqueles que trabalham com a política do Flamengo. Então é só dar uma maquiada na situação. Ou vocês acham que aquele tiozinho que só gosta do clube por causa da piscina ou do tênis está preocupado com a SAF do Flamengo? Vocês acham que realmente os caras vão lá, 6, 7 mil associados, muitos deles até torcedores de outros clubes, mas que usufruem do clube no dia a dia porque está perto das suas casas, se eles vão lá, se eles vão votar 30% de aprovação em 6, 7 mil, na verdade são 1.800 votos a favor, o que joga para baixo a aprovação em comparação com o deliberativo. Então o que o Arthur Rocha está tentando fazer, o primo do Landim, é dar uma maquiada para que a SAF entre no clube. Porque vocês podem ter certeza, não vai ser falado que foram apenas 1.800 pessoas que votaram sim ou não. Vai ser dito o seguinte, a gente abriu uma Assembleia Geral, poderiam ter ido 7 mil. Ainda que fosse 6, a aprovação foi com 30%, que foi 1.800. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, entender muito o que está acontecendo dentro do Flamengo hoje com relação à SAF, para a gente saber se a gente apoia ou não apoia. A questão, para mim, da SAF no clube continua sendo uma só. Não há um dispositivo que obrigue a não termos mais do que 40% vendido. Esse, para mim, é um grande problema. Essa é a chave. E o Arthur Rocha está passando aquela maquiada no assunto SAF para que entre no Flamengo. Bom, eu estudei muito, li muito para poder trazer essa informação para vocês. Se vocês entenderam direitinho, comentem aqui. Se não entenderam, coloca aqui a parte que vocês não entenderam para eu poder buscar mais informações e trazê-las para vocês. Beleza? Não esquece de se inscrever, de curtir e de comentar. Não há uma opinião política favorável ou contra a gestão do Rodolfo Landim, não. Há apenas um embate, da minha parte até técnico, com relação à implementação da SAF. Nada contra essa gestão maravilhosa que foi a gestão do Rodolfo Landim, que teve mais altos do que baixos. E a gente sempre cobra quando há pontos baixos, que a gente não quer. Mas é apenas um ponto de discordância que eu tenho com essa gestão. E parece que os aliados do Landim também, porque hoje não tem ninguém apoiando o Rodolfo Landim na transformação do Flamengo em SAF. Mudando de pau para cavaco agora e falando sobre a questão do lateral direito. Como eu falei para vocês já há alguns dias atrás, o Flamengo que não via com bons olhos procurar um lateral direito agora, devido às últimas ações do Wesley, está procurando um lateral direito. O Danilo é o alvo principal do técnico Tite, é aquele acima de qualquer suspeitas. Mas como ele é capitão da seleção brasileira e capitão da Juventus, dificilmente o Flamengo vai conseguir tirá-lo da Itália nessa janela agora. Então o Flamengo olha outras situações. Gonzalo Montiel, Nottingham Forest está feliz com o Gonzalo Montiel lá, e o que se diz dentro do clube é que eles vão exercer o direito de compra no meio do ano em cima do Sevilha e pagarão cerca de 9 milhões de euros no jogador. Se isso acontecer, é menos uma opção para o Flamengo. Daí o Flamengo passou a olhar para agora, para essa janela especial do dia 1º ao dia 19 de abril, para encontrar algum jogador. E o nome do Matheus Henrique, do América Mineiro, é o nome que mais agradou o técnico Tite. Aliás, não agradou só o técnico Tite, não. Um jogador de 21 anos, que tem contrato com o América até dia 31 de dezembro de 2025, também despertou olhares de São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, entre outras equipes. E todas elas chegaram a sondar a equipe do América, que já disse que não tem interesse em vender o atleta neste momento. Mesmo tendo que disputar a Série B, o América iniciou a renovação contratual com o jogador e, vendo todo o interesse do futebol brasileiro pelo atleta, vai colocar a multa lá no alto e o valor do atleta
vai subir demais. De qualquer forma, o Flamengo só sondou o jogador e ainda não abriu conversas com a equipe mineira. Nação, essas foram as primeiras notícias desse sábado. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas precisava ser, porque o assunto SAF, para ser bem debatido, ele tem que ser bem esmiuçado. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, por favor. Curtam, comentam e compartilhem os nossos vídeos. Tamo juntos, excelente final de semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você, Flamengo.